Segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é Mateus 13, 31-35. Naquele tempo, Jesus apresentou outra parábola à multidão. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que alguém toma e semeia no seu campo. Embora seja a mais pequena das sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças. E torna-se uma árvore, de tal modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Uma mulher mistura-o em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Jesus disse tudo isto à multidão em parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, anunciarei o que estava oculto desde a fundação do mundo. Jesus está a descrever como é o reino de Deus e utiliza 2 parábolas. A do grão de mostarda e a do fermento no meio da massa. Estas 2 parábolas, o grão de mostarda e o fermento, ambas descrevem o reino de Deus, mas a partir de 2 perspectivas complementares. Sim, penso que é interessante ver em que se parecem estas 2 parábolas. O grão de mostarda e o fermento, em que se parecem e em que se diferenciam. No que diz respeito ao que têm em comum, penso que é bastante evidente. Ambas querem sublinhar que o reino de Deus começa a partir do pequeno. Tanto o fermento como o grão de mostarda são muito pequenos. O reino de Deus começa a partir do pequeno e o seu crescimento é obra de Deus. O resultado acaba por superar todas as expectativas, tanto no grão de mostarda como no fermento. E o reino de Deus é chamado a alcançar muitos. Nisso as 2 parábolas se parecem, coincidem, em que se diferenciam. Pois bem, o grão de mostarda, essa parábola sublinha o crescimento visível. A tónica é posta naquilo que pode ser visto. Finalmente transforma-se numa árvore, e as aves do céu vêm abrigar-se debaixo dos seus ramos. O reino de Deus acaba também por ter uma dimensão histórica. Pública, visível, a Igreja espalhada por todo o mundo, a Igreja que é visível. Ou seja, a ideia principal desse grão de mostarda é que o reino de Deus se expande e se expande visivelmente. E agora, se passarmos à outra parábola, à do fermento, sublinha-se, pelo contrário, não tanto o crescimento visível, mas a transformação interior. É isso que o fermento sublinha. O fermento que desaparece dentro da massa não chama a atenção, mas muda tudo, muda a farinha, transforma-a. Não se insiste tanto na dimensão, mas na capacidade transformadora. O reino de Deus transforma. Portanto, as 2 parábolas diferenciam-se neste aspecto. A mostarda, o grão de mostarda, fala da extensão e o fermento da penetração. Pedimos a Deus estas 2 graças, que o reino de Deus se estenda, se expanda, que chegue a todos os recantos do mundo, mas, ao mesmo tempo, penetre até ao mais íntimo e que transforme os nossos corações. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós.